Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje o tema é: todos somos médiuns? É uma pergunta. E o meu convidado é um querido amigo já de bastante tempo, soteropolitano, Adeilson Salles, palestrante, escritor espírita. Ele tem muitos livros, é um dos maiores best-sellers do Brasil e psicanalista. Já quero começar te perguntando, quantos livros você já publicou? 96, estaremos completando 99 agora, lançaremos 3 nos próximos 3 meses. Será que até o final do ano você chega em 100, então? Eu acredito que sim, mas não publicados, no prelo, né? Tá. No prelo. No 100º eu quero que você esteja aqui. Estarei, sim, vou te avisar. É um número importante. Bom, esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a terapia ortomolecular, com reposições de oligoelementos via derme, tratamento pela derme, sim, que traz enormes benefícios na saúde física, emocional e até mesmo espiritual. Ele que tem estudo na França, na China, na Bélgica e também no Brasil, tem a clínica em São Paulo, também tem a clínica em Santos, e para quem for da Baixada Santista, é na rua Júlio Conceição 209, telefone para agendamento aqui de Santos é o 13-3232-1909. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br e falando que viu no Fronteiras, ele fará o mesmo preço de antes da pandemia e pode pagar em até 10 vezes no cartão. Moleza, facilidade mesmo que o Alberto Santini dá para quem é aqui do Fronteiras da Ciência. Muito obrigado mais uma vez, Adeilson, pela sua presença aqui. Sempre é muito gostoso conversar contigo. Você fala assim com muita propriedade. É uma aula, na verdade, não bate-papo, é uma aula quando você está aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jadir, saudando já os amigos que nos acompanham pela TV Santa Cecília, em toda a Baixada, aqueles que vão nos assistir também pelas redes sociais depois, pelo YouTube, pelo Instagram, tudo mais, né? Pelo Instagram, aonde chegar as ondas do Fronteira, nós estaremos juntos. Beleza. Bom, eu pedi para você escolher um tema, você escolheu isso, né? Todos somos médiuns. Por que você escolheu esse tema? Bem, é um tema que fascina as pessoas. Tratar dessa possível conexão com a dimensão espiritual é algo que mexe muito com o imaginário. Todavia, nós precisamos falar desse assunto com seriedade, com assertividade, para que não prestemos um desserviço. Em primeiro lugar, a divulgação da doutrina espírita, que precisa que a gente trate com seriedade temas sérios. Em segundo lugar, porque no nosso entendimento, e aí eu falaria como psicanalista também, a mediunidade pode ser um dos fatores predisponentes aos desequilíbrios emocionais. Então fica muito difícil você traçar uma linha demarcatória até onde vai a mediunidade, a influência espiritual, e onde começam os problemas emocionais. Temos para nós, pelas experiências e pelo atendimento e tudo mais, e prática também nas instituições espíritas, que onde existe problema emocional, tem problema espiritual. E onde existe problema emocional, também tem problema espiritual. E vice-versa. E vice-versa. Onde tem espiritual, isso, você falou os dois. Foi, depois que eu me toquei. Onde tem espiritual, tem emocional. Onde tem emocional, tem espiritual. Então, isso precisa ficar muito claro, porque nós percebemos na rotina das pessoas, adolescentes, adultos, etc., manifestando envolvimento espiritual no seu cotidiano, potencializando brigas, dissensões, por influência da dimensão espiritual. Então, é claro que a minha fala, ela é uma fala que procura se pautar no maior tratado parapsicológico que nós conhecemos, principalmente dentro do movimento espírita e do espiritismo, que é o Livro dos Médiuns. Eu até trouxe um exemplar aqui para mostrar, que no seu capítulo 14, já disse, se você me permite, claro, para ser fiel a Allan Kardec, porque foi ele que escreveu, diz assim no capítulo 14, todo aquele que sente num grau qualquer, está até decorado, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são
mais ou menos médium. Mas aí a gente tem intensidades diferentes, né? Perfeitamente. Essa é uma abordagem necessária para que se compreenda como é que isso funciona. Nem todos têm a mesma capacidade ou sensibilidade sensorial. Então, existem pessoas que sentem a mediunidade de maneira patente, através de sensações no corpo físico. Um aquecimento na nuca, são variadas também as sensações. Por cheiro até, né? Por cheiro, um arrepio. A gente não tem como formatar manifestações espirituais de uma única maneira, porque elas variam de acordo com a sensibilidade, como afirma aqui Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então é evidente que todos sentem num grau qualquer isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção também, já que como espírita e com responsabilidade por aquilo que eu estou falando, eu queria evocar o Livro dos Espíritos, que é um livro que foi trazido, publicado em 18 de abril de 1857 por Kardec, que é a pedra basilar do edifício do Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas. Kardec se baseou no método dialógico de Sócrates, né? Da maiêutica, de produzir ideias, partejar ideias novas. E nesse livro, é um livro de 1019 perguntas. Na pergunta 459, ela é importante para a gente raciocinar aqui. Allan Kardec indaga aos imortais qual a influência dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos. E a resposta deles é contundente, surpreendente e causa muita descrença entre as pessoas. E é bom para que a gente possa esclarecer. Eles dizem assim: os espíritos os influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando eu tomei conhecimento pela primeira vez com essa pergunta e com essa resposta, a descrença tomou conta do meu coração e do meu raciocínio. Eu não sou marionete, eu penso sozinho, então como é que os espíritos podem me influenciar? E aí os anos, o estudo, me trouxeram um raciocínio onde eu pude chegar a uma conclusão mais assertiva. Todas as vezes, Jadir, que nós perdemos o nosso controle emocional, todas as vezes que nós não conseguimos lidar com aquelas ideias recorrentes que nos causam perturbação, às vezes até perplexidade, pelo teor da ideia, olha, eu não tenho esse tipo de sentimento, porque é que esse pensamento tem me visitado. E quando a gente experimenta uma discussão, seja lá o que for que roube o nosso equilíbrio e faça com que a gente se desequilibre, nesse momento nós estamos recebendo uma influência com o campo psíquico aberto, propício para a perturbação espiritual e consequente influência muito patente dos espíritos. Então, uma prova mais contundente é exatamente essa insistência dessa ideia permanecer dentro do seu pensamento. Do seu psiquismo. Ocorre que a maioria das pessoas está no mundo, vivendo no mundo no mundo sensível, como dizia Platão. Então, as pessoas vivem à cata das emoções. Aquilo que fala mais de perto a maioria dos homens é o que toca o corpo e o que mexe com as nossas sensações. Poucos são aqueles que se detêm a refletir no conteúdo do que pensam. Nós passamos a maior parte do tempo atendendo às demandas do mundo. O mundo provoca, a gente responde. Então fica muito difícil para mim, que pauto a minha vida pelas sensações, pelo gozo daquilo que o meu corpo sente, em todas as instâncias, né? Discernir. E isso é algo que a gente precisa conversar com muito cuidado, porque nós observamos hoje adolescentes tendo manifestações mediúnicas nas escolas, nós observamos as pessoas matando umas às outras em processos de perturbação espiritual. Deixa eu fazer um parênteses. Você está falando Claro. um ponto que eu acho que agora merece essa minha intervenção e peço desculpa por ela. Mas é que agora, recentemente, nós tivemos um caso de um adolescente de 16 anos que matou pai, mãe e irmã, que explodiu na mídia, e ele ainda voltou para casa para lanchar com os corpos pela casa. Sim. Ele lanchou, depois ele foi se entregar para a polícia. E ele fala abertamente que ele não se arrepende de nada. Se tivesse que fazer, ele faria de novo. Tudo porque, pelo menos é o motivo aparente, porque o pai proibiu ele de usar o celular. Isso causou uma raiva tão grande nele que exterminou uma família.
A sua intervenção ela é muito oportuna e nos dá a oportunidade, né, de trazer para os nossos amigos, aqueles que gostam desses temas, que a gente não pode definir tudo como espiritual. Então, um contexto muito complexo, trágico como esse, precisa de uma avaliação mais abrangente. O contexto da família, a maneira como a família se relacionava, porque quando a gente se detém apenas no fato, nos escapa tudo que contribuiu para a construção de um quadro como esse. Mas o que justificaria algo tão brutal? Eu não vejo uma justificativa. Ele pode ser uma pessoa com problemas mentais, e por conta dos problemas mentais pode acontecer também influenciações espirituais. Então a gente não tem como delimitar e dizer é espiritual ou é emocional, porque é um contexto, Jadir. O ser humano, o homem é um ser integral. Mas não tem como saber, Adeilson? Pode-se fazer avaliação. Pode-se fazer avaliação. Uma avaliação psiquiátrica, Tá. por exemplo, creio que será feita. Você faz isso em consultório? Não avaliação psiquiátrica. Eu faço a terapia para sondar e classificar os tipos de transtorno que a pessoa eventualmente tenha. Tá. E aí, se dentro da minha instância de atuação eu perceber que existem quadros graves, por exemplo, me chegam pacientes que já são medicados por psiquiatras e que precisam da terapia. Mas se eu perceber ao longo do tempo que a terapia não surte efeito, eu não posso me manter dentro de um trabalho terapêutico que não surta efeito para a pessoa. E ela vai revelando, vai demonstrando pela própria oralidade, já que o inconsciente se manifesta pela oralidade, né? Já dizia Jacques Lacan, e por todas as demandas que ela me traz, inclusive pelos sonhos que ela me revela. Os sonhos são imagens simbólicas em que a gente consegue interpretar aquilo que o emocional, que o inconsciente está mandando de mensagem. Por isso que você não pode nunca dizer, olha, aconteceu isso porque ele é médium desequilibrado. Não, isso é um pensamento muito raso e que não nos permite entender a complexidade dos problemas humanos, principalmente dessa monta de uma gravidade como essa. Certamente, o advogado que será constituído pelo Estado, se ele não tiver condições de pagar, vai pedir uma avaliação psicológica, psiquiátrica, e aí vai poder se determinar o porquê de tanta insensibilidade, não é? De onde vem isso, se é um problema orgânico, hormonal, seja lá o que for. Ou espiritual. Ou espiritual também. Mas eu creio que existam os dois componentes aí. Um influenciando o outro. Um influenciando o outro. Eu creio que existam os dois componentes. Tá, porque quando você também tem esse problema mental, você está abrindo um campo de frequência também para... Totalmente. Né? Totalmente. Para sintonia com esses, né, seres trevosos. Os afins se atraem, não se atraem? Sim. No campo energético, isso se dá também no campo mental. Então, nós acabamos atraindo companhias espirituais de acordo com aquilo que a gente cultiva e de acordo com aquilo que a gente pensa. Isso não é novidade. Já se falou aqui, outros convidados já falaram sobre isso. Mas o que ocorre é que a maioria das pessoas não considera a dimensão espiritual, por causa justamente do mundo das sensações, desse mundo sensível. Mundo físico, né? Do físico. Agora, a gente percebe hoje em dia, com o crescimento, né, e a própria Organização Mundial da Saúde, a cada ano está criando novos CIDs, novos códigos, para classificar as distonias mentais, os problemas emocionais que assolam a humanidade. Porque o homem hoje, ele empreende uma fuga de si mesmo para viver os modelos que o mundo propõe. Isso causa adoecimento. Então, se eu tenho dificuldade em lidar com a minha própria essência, de certa forma eu estou vulnerável. Eu encontro com você na rua, Jadir, eu esbarro em você, a gente começa a discutir. Eu tenho problemas graves, emocionais. Você tem a sua demanda. Se existe uma influência espiritual perniciosa, e ela existe, basta ela encontrar campo para se manifestar, no instante em que nós nos atritamos, que nós perdemos o controle, em 5 minutos, eu não sei se eu estou discutindo com o espírito obsessor, ou você comigo, e eu vou mais longe. Você começa a discutir com um adolescente dentro de casa, 5 minutos depois você não sabe mais quem é o adolescente. O pai pode discutir com o filho, que está com transtornos emocionais, e também discutir com o espírito obsessor, porque a mediunidade ela é uma condição orgânica, ela não começa aos 21 anos ou aos 18.
é uma condição orgânica. Então, nós não temos como definir quem é mais sensível, quem é menos sensível. Mas você citou sobre o CID, né? Nós temos já hoje um código de identificação de doença ligada já à mediunidade, não tem? Ou obsessores, tem algo assim, não tem? Já um CID? Existe um estudo que tenta, né? Aliás, isso vem da época de Kardec. Quando o Livro dos Médiuns foi publicado, 1863, 6 anos depois praticamente do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, quando ele foi publicado, já existiam pessoas que alegavam que a prática espírita ou a prática da mediunidade levava à loucura. Isso já se falava desde a época de Kardec. E muitas pessoas hoje, por desconhecimento, por não se aprofundarem no estudo, evidentemente, ao perceber que existem pessoas que são muito sensíveis, inclusive Chico Xavier foi até estudado pela NASA. Tamanho era a capacidade sensorial desse médium espetacular. Alguns alegam que a mediunidade é uma doença, principalmente nos médiuns que revelam essa ostensividade. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que nós poderíamos citar, e que são vistos como pessoas que sofrem de distúrbios. Então isso tudo é muito nebuloso, Jadir, nessa classificação. Pelo desconhecimento, né? Pelo desconhecimento, pela desconsideração, pela crença que a ciência acadêmica tem de que nós somos um conglomerado de células, que o pensamento é uma secreção do cérebro e que não existe uma consciência extracorpórea. Mas eu acho que nós estamos indo na direção, quando eu digo nós, eu digo ciência, na direção de compreender melhor o campo espiritual, não está? Eu acho que, ultimamente, eu sinto mais, pelo menos que eu vejo também em outros programas de televisão, com médicos, com cientistas, eles estão muito mais abrangentes e aceitando essa possibilidade, né? Mas, Jadir, algumas universidades do mundo... É que antigamente não era assim. Não, o meio acadêmico jamais aceitou, o meio científico jamais aceitou. Eu sofri preconceito na minha dissertação de mestrado na Poli, na USP. Eu fui porque eu queria fazer um trabalho do Dr. Sérgio Felipe, da glândula pineal, eu queria fazer um estudo do campo magnético, né? Eu queria voltar isso para a eletrônica, que é a minha especialidade, e na época me falaram, olha, você precisa do título de mestre? Eu preciso porque eu sou professor universitário. Então, não vai por essa seara, porque você vai ser bombardeado pela banca e a tua chance de reprovação é muito grande. Eu tive que mudar. Mas a gente sabe hoje, tenho certeza que você tem conhecimento, de que existem cadeiras em várias universidades do mundo hoje voltadas para a espiritualidade. Sim, temos o doutor Décio Iandoli, tem participado de muitas universidades tratando desse assunto. Mas eu vou deixar uma pergunta para você no próximo bloco, que eu sei que nisso você é especialista, sobre adolescentes em escola, se tem tido muitos casos aí dentro do âmbito da obsessão, tá bom? Ok. Próximo bloco, a gente volta já com Adeilson Salles, rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com Adeilson Salles, ele que é palestrante espírita, escritor, já vai chegar na marca dos 99 livros, né? E também psicanalista, e estamos falando sobre Todos Somos Médiuns. E aí, um bate-papo gostoso, eu deixei a pergunta para ele no bloco anterior, sobre adolescentes ou até crianças nas escolas, né? Se tem muitos casos de obsessão e se isso é comum, né? Sim, Jadir. Os adolescentes e as crianças, né? As crianças numa ordem menor, não que não sejam médiuns, mas os casos estudados são em menor quantidade. Na adolescência, a gente pode até citar alguns casos ocorridos recentemente, no período pós-pandêmico, em que surto coletivo de ansiedade, e aí eu fui estudar isso para poder ver se havia conotação espiritual, e fui procurar na própria literatura espírita produzida por Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, e encontrei um caso interessante em que eu pude fazer uma analogia. Eu parto do pressuposto, e é claro que ninguém precisa partir do meu pressuposto e sob a minha perspectiva. Eu não creio nos espíritos, eu sei que os espíritos existem. É algo que me dá tranquilidade para poder falar, e falar com preocupação e responsabilidade sobre um tema que às vezes é tratado com menor importância e ele mexe com o nosso cotidiano.
Em 2021, em Recife, em uma escola pernambucana, aconteceu um surto coletivo de ansiedade. Coletivo? Coletivo. Numa classe ou na escola? Na escola. Na escola. Vários adolescentes. Então, chamaram o SAMU, eram várias ambulâncias, vários garotos e garotas sentados no pátio da escola, e ali aquele processo de ansiedade. Muito bem. Nós poderíamos embasar nossa fala e trazer a alegação de que era um período pós-pandêmico, que eles poderiam estar ansiosos por causa da prova, etc, etc, etc. Eu chamo a atenção dos amigos e amigas que nos acompanham que a mediunidade na adolescência, ela é potencializada. Não é que quando ele se torne adulto, ele diminua a mediunidade. É que o processo de desenvolvimento da adolescência, eu considero o período da adolescência um período de ebulição psíquica, em que o espírito, o adolescente, está experimentando, por exemplo, as reminiscências de vidas passadas que vão surgindo no seu psiquismo sutilmente, sem que ele perceba quem ele foi, a sua biografia reencarnatória. Junto com o contexto do desenvolvimento educacional em família, desde a infância, teve pais presentes, sua educação foi terceirizada, não teve pais presentes, é um órfão emocional, que é aquele que tem pais em casa, mas não tem os pais dentro da vida. Então, são muitos os aspectos a se considerar. E é evidente que, dentro dessa perspectiva, dessa ebulição psíquica, a influenciação espiritual, num mundo em que o sexo está banalizado, a sociedade está erotizada, a vida virou um shopping center de prazer, veja como é difícil ser adolescente nos dias de hoje. Diante dessa realidade, as influências espirituais elas podem ser mais patentes. Somado a um problema emocional, esses problemas convergem na mesma direção e o adolescente acaba dando manifestações mediúnicas, e professoras de escolas, porque eu faço palestras em escolas, me narram casos de garotos e garotas que falam coisas que depois não lembram o que falaram. Então, é claro, busca-se sempre uma justificativa no campo emocional, no campo relacional do adolescente, mas a gente sabe, e partindo dessa perspectiva de que todos somos espíritos vivendo uma experiência humana com prazo de validade, os adolescentes não fogem também às influências espirituais. Então, quando eu me deparei com o caso de Recife, do surto coletivo de ansiedade, eu fui estudar na obra trazida por Kardec se eu conseguia algum fato que eu pudesse ter uma correlação para compreender. Então, eu descobri um caso, publicado na Revista Espírita, dos possessos de Morzine. Possessos é uma palavra inadequada, porque os espíritos não nos possuem, eles não tomam o nosso corpo. É uma palavra que eu coloco entre aspas. Eles nos subjugam quando o processo obsessivo é muito adiantado. E nessa cidade de Morzine, uma comunidade de 2.400 pessoas na França, houve um surto de manifestações mediúnicas. E era um surto para essa faixa de idade, para a adolescência. Esse surto foi tão preocupante que o governo francês, à época, enviou aquilo que seria hoje o ministro da Saúde para avaliar a causa daquela situação. O ministro da Saúde se dirigiu ao local, observou os fatos e voltou para Paris com a alegação de que aqueles problemas emocionais eram questões sanitárias. Era o que ele arrumou de alegação. O padre tentou exorcizar, reuniu todos os adolescentes numa igreja, virou um pandemônio. Ele não conseguiu dar conta de tudo que acontecia. E a cinematografia tem muitos filmes que falam de efeitos poltergeist e tal, efeitos físicos com a presença de adolescentes, né? O cinema retrata muito bem isso. E então eles só conseguiram amenizar, diminuir e apaziguar essa situação depois de um tempo, quando eles afastaram todos os adolescentes, levaram os adolescentes para lugares diferentes. Eu fiz a analogia pensando nas questões emocionais, porque, evidentemente, os adolescentes de Paris, naquela época, também tinham problemas emocionais. Não como os de hoje, surtos de ansiedade, mas tinham. Porque a adolescência e a infância, a gente precisa considerar que são períodos do desenvolvimento humano que não são respeitados. Você encontra um adulto, você consola. Você encontra uma criança, você pede para ela engolir o choro. Você encontra um adolescente que diz que está triste, você desmerece a tristeza dele dizendo que aquilo é bobagem. E nós fomos adolescentes, nós sabemos disso.
Então, o assunto é bem complexo, né, Jadir? Demandaria muito tempo. Mas eu estou passando rápido para tentar trazer alguns recortes de fatos acontecidos hoje. Recentemente, em São Paulo, falando com uma professora, ela me disse de um adolescente que sempre tinha manifestações mediúnicas em sala de aula e que perdia os sentidos e depois voltava. Procurava se tratar do campo emocional, algum surto, etc., mas estava ali a fala patente, né? Na sua vivência, uma vez que você vai muito em escola, dar palestras para jovens, você já se deparou com algum caso assim? Já me deparei e atendi o caso, inclusive. Foi durante uma palestra que eu ministrei no estado do Sul. Depois da palestra, um adolescente veio falar comigo totalmente mediunizado. Mediunizado? Mediunizado, mediunizado. Você percebeu isso? Percebi isso claramente por causa da oralidade e por causa do semblante dele alterado. E depois que nós procuramos conversar, tentando ser ali um intermediário entre aquele que influenciava e o adolescente, toda a sua face se tornou mais amena, suave, o tom da sua voz, o gestual se modificou completamente. E o que ele chegou para você como? De que maneira? O que ele falava? Esse garoto, ele me dizia acerca do amor que tinha pelo menino, porque era um parente, que havia desencarnado recentemente e que não queria se afastar dele, porque queria protegê-lo. Ah, então você falou com o obsessor, então. Com o obsessor, com o espírito, porque ele veio mediunizado falar comigo. Entendi. Agora, o interessante é que, olha como as duas dimensões, elas estão entrelaçadas e a gente não percebe. Você sabe por que o obsessor... a gente não pode classificar como obsessor. Quando a gente usa a palavra obsessor, a gente se refere, e possivelmente a maioria das pessoas tem essa visão, de que é um espírito mau querendo prejudicar. O obsessor de hoje pode ter sido a vítima de ontem, desse que está encarnado hoje. Você disse que seria uma vingança, algo assim? Se for um espírito obsessor que queira prejudicar. No caso desse garoto, o espírito era um parente. Era por amor. Por amor, porque estava incomodado, sabe com o quê? Com o bullying que esse menino sofria. Quando eu chamo a atenção de que as duas dimensões elas se entrelaçam, você não tem uma linha demarcatória, uma linha limítrofe em que você possa definir isso. Então, nós sofremos influências constantes do mundo espiritual. Entendi. Agora, deixa eu entrar num outro aspecto. Você falou que na adolescência a influência é muito grande, mas na primeira infância é quando muitas crianças têm lembranças de vivências passadas, Sim. né? E eu te explico, Jadir, segundo os estudos e as informações que nós temos, segundo os espíritos, a encarnação ela se completa na Terra até aproximadamente os 7, 8 anos de idade. Não existe uma data X. Fez 7 anos, a encarnação está completa. Nesse período, a criança ela está mais sensível à dimensão espiritual. Por quê? Porque o processo reencarnatório está se completando. Quando é que começa o processo reencarnatório? No instante em que o espermatozoide fecunda a célula ovo. Naquele instante em que há a fecundação, a primeira molécula do corpo espiritual é conectada na célula. À medida que as células se reproduzem, as moléculas vão se conectando. O espírito passa pelo processo de miniaturização e de entrar numa faixa vibratória mais densa. Porque o corpo, sendo energia, ele é uma energia, mas é uma energia mais densa. Certo. Quando ele reencarna, molécula, célula, ele vai entrando num outro tipo de vibração, o corpo vai se desenvolvendo, ele vai passando pelo processo do esquecimento. Mas, segundo os espíritos, esse processo vai até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Então, uma criança pode brincar com os amigos imaginários, os pais acharem aquilo interessante, esquisito, a criança pode, em alguns momentos, estar tendo percepções mediúnicas. Agora, o que tem de interessante é que algumas crianças podem manifestar uma perturbação espiritual, mas não todas. Não é regra geral. Por quê? Existem espíritos que são mais, digamos assim, na sua obra, naquilo que construíram durante as suas vidas, são espíritos recalcitrantes no mal. Esses espíritos podem experimentar, sim, perturbações espirituais mais ostensivas, espíritos que trazem dificuldades de vidas passadas, não apenas que tenham sido maus, eu me expressei mal, me expressei equivocadamente, espíritos que têm um débito com
o sagrado com a vida. Esses podem experimentar a ponto de viverem pesadelos, perseguições, mas isso não é regra geral para as crianças. A maioria das crianças passa por um processo e sofre uma proteção espiritual. Não que o outro não tenha proteção espiritual, mas para o histórico de quem volta, dentro daquelas circunstâncias e dentro daquela biografia, ele passa por alguns processos que vai precisar de assistência. E se entra numa família de distúrbios emocionais, de pouco respeito entre os membros da família, de pancadaria verbal constante, o clima da desarmonia vai contribuir para que aquele espírito se ressinta, acabe se ressentindo mais de amparo espiritual e de ajuda. Todos têm, mas cada um também traz a sua história. Ocorre que, na maioria das vezes, a criança ela tem uma proteção, e quando chega ali da puberdade para frente, que é as transformações orgânicas, ela começa a assumir as suas características, as reminiscências de vidas passadas, eclosão dos hormônios, a própria mediunidade, é um canal para a influência espiritual e vai por aí afora. E tem muita família assim, né? Que a família toda parece que é um processo kármico do qual eles têm que estar aqui de novo para tentar se entender, mas a coisa não evolui, né? É a logística divina que nos uniu a essas pessoas com as quais nós estamos, ela levou muito tempo para nos unir. E nós devemos aproveitar, seja nos quadros de dificuldade, para aprendermos, ou seja nos quadros de harmonia, para agradecer a Deus e da nossa família fazermos o melhor para outras famílias, onde quer que estejamos, né? Deilson, vamos falar dos seus livros agora. Você escreveu muitos livros voltados para os adolescentes, você fez foi a sua netinha? A minha netinha, o primeiro livro infantil foi para ela. Para Isabela. Isabela, né? Eu lembro Belinha disso. e Lagarta Bernadette. Belinha, eu lembro disso. E você fez muitos livros espiritualistas, não espíritas, né? Acho que foi espiritualista. Dentro do contexto espírita, mas que pudesse chegar numa linguagem para todos os públicos, em geral. Tanto é que alguns livros meus foram adotados em escolas, porque trabalhavam também muito valores éticos morais, né? Não, os seus livros são fantásticos. Eu tenho grande parte dos seus livros que você mesmo me deu também, autografou, a minha filha aproveitou quando criança, né? E você tem livros para adultos também. Para adulto que está nos vendo, que livro que você acha que recomendaria seu livro para a pessoa ler? Inimigo Íntimo. Inimigo Íntimo. É um livro que você pode encontrar na Amazon em formato e-book ou impresso. É um livro muito vendido, né? Muito bem aceito, e que foi uma obra que me trouxe muita felicidade, porque é a minha fala como psicanalista e também a minha fala como espírita. Legal, né? Uma mistura. É uma mistura. Inimigo Íntimo. Inimigo Íntimo. São os monstrinhos que a gente alimenta diariamente. Legal. Que damos rações. Ficou a dica. Na Amazon, então, certo? Na Amazon. Legal. Amazon. Eu vou fazer a agenda do programa agora, mas eu quero também já deixar uma pergunta como gancho, né? Que são os tipos de mediunidade que existem, né? Porque, como você afirmou, todos nós, de alguma maneira, temos uma mediunidade, né? Mediunidade, de alguma maneira. Mas existem alguns muito mais latentes e alguns, como, por exemplo, eu acho a clarividência uma coisa fantástica, né? Fantástica. Mas, enfim, vamos deixar isso para o próximo bloco? Ótimo. Então, começando a agenda do Fronteiras da Ciência, primeiramente a farmácia Homeofórmula com a dica da semana, que é o Aquemarte. Ativo substituto das canetas emagrecedoras. Contém uma tecnologia que aumenta em 19 vezes a biodisponibilidade do ativo. Possui efeito na inibição da fome, por ação termogênica e por vias que potencializam a ação e elevam os hormônios, promovendo o aumento da sensação de saciedade e, portanto, redução do apetite, que leva à perda de peso. Características: sem efeito rebote, 4 vezes mais saciedade, 100% natural, vegano e gluten-free. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Homeofórmula fica na rua Bahia, 194, no Gonzaga. E tem também um empório na rua Tolentino Filgueiras, 149. Segundo o comunicado do Espaço Teravitas, muitos de seus problemas podem estar relacionados com a sua existência anterior, sejam medos, fobias, escassez material ou afetiva, dificuldades familiares e de relacionamentos. A terapia de vidas passadas, através da apometria clínica,
propõe uma transformação sem dor, acessando as vidas passadas através de um sensitivo, efetivando eliminar as dificuldades. No Teravitas você tem essa e outras opções de tratamentos de maneira tradicional ou em terapias espiritualizadas. Para saber mais, tem o site teravitas.com.br ou o próprio WhatsApp, que é o 13 99 141 7572. Vou repetir, 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria regional, que fica na rua Leonardo Reutemann, 17, ou qualquer Seichonoye pertinho de você, ou mesmo pelo telefone 13 3232 6687. Vou até repetir, 13 3232 6687. E eu volto já com Adeilson Salles, não sai daí, é rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta no bate-papo delicioso com Adeilson Salles. Quando ele vem aqui eu gosto porque, nossa, a conversa flui. Claro que fica milhões de perguntas na minha cabeça, mas a gente tem 1 hora para falar aqui, né? E o tempo passa depressa demais. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que continua sempre com os melhores preços do mercado em tudo, né? Seja em vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, imagens de orixás, dos deuses, de Wicca e muito mais. Além dos banhos e ervas e os banhos líquidos para limpar e atrair só coisas boas, energia positiva. E sempre tem um lote novo de pedras em geral, eles vendem muita pedra na loja Merlin, né? Pelo preço, pela qualidade, seja pedra bruta, rolada, peças feitas de pedra, enfim, um monte de coisa. E claro, a pedra do momento, tão proclamada pelo Américo Barbosa, que é a purpurita. Loja Merlin, tudo em artigos religiosos e esotéricos, fica no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12. Toma nota? Pereira Barreto, 12 Gonzaga, Loja Merlin, com o André. Deixei a pergunta no último bloco sobre os tipos de mediunidade, mas antes disso, deixa eu deixar seu contato. Acho que é bom deixar o seu contato. Anote aí o contato do Adeilson. Vou deixar primeiramente o e-mail, né? Aí na telinha, Adeilson Escritor. Lembra que Adeilson termina com N de navio, tá bom? adeilsonescritor@gmail.com. E tem também o Instagram, né? Basta escrever lá, Adeilson Salles Oficial. Salles é com 2 L's. Então, repito, Instagram, Adeilson Salles Oficial. E já vou te falar que a minha esposa, por exemplo, te segue no Instagram, né? Você posta sempre lá vídeos, né? E ela gosta muito de seguir. Diariamente eu sempre posto, escrevo uma mensagem e faço uma reflexão ao meio-dia. Uma reflexão convidando as pessoas a pensar na vida, a trazer mensagens positivas, frases. Frases que são frases muito bonitas. E a gente tem esse trabalho já há alguns anos. Bom, Jadir, a mediunidade, eu não tenho como falar sobre todos os tipos de mediunidade. Existe a mediunidade de efeitos físicos, aquela objetos. Exatamente, materialização, etc. E tem a mediunidade intelectiva, digamos assim, como a psicografia, a psicofonia, psicografia de escrever, a psicofonia de falar. Nós temos os médiuns clarividentes, médiuns sonambúlicos. Então são... Sonambúlicos é pelo sono? Pelo sono, né? São muitos os tipos de mediunidade e penso eu que nós ainda não definimos e não temos como definir todas as nuances da prática mediúnica. As mais conhecidas são a psicopictoriografia, por exemplo, que é a pintura de quadros, né? E a psicografia, que Chico Xavier, evidentemente, o grande expoente que notabilizou essa prática mediúnica, principalmente no seu trabalho das cartas consoladoras, quando ele recebia cartas para as mães, dos filhos desencarnados, dos pais, enfim,
o grande trabalho de consolo que ele pôde realizar. Eu não sei qual é o nome que se pode dar a isso, e se tem ou se não tem. Entre aspas, como você gosta de dizer, entre aspas, a psicografia digitada. Existe isso já? Existe, porque existe... Tem um nome para isso? Não, é o médium intuitivo. Agora... Em vez de escrever... Ele pode escrever direto, ele pode receber... ele pode ser... A Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, ela era uma médium que, quando ela dormia, ela era levada nos lugares. E ela voltava com a lembrança. Voltava e escrevia, transcrevia aquilo que ela tinha visto. Por isso que existem N tipos de mediunidade. Não é? O Chico era portador de diversas mediunidades. Então, o médium intuitivo é aquele que já está treinado demasiadamente, capacitado para isso. Ele consegue discernir para o exterior e ficar bem quando ele se isola, etc. Precisa procurar condições favoráveis para isso. E ali ele começa a escrever. Eu sou assim. E eu tinha muita dificuldade. Aí os espíritos me ensinaram. Quantos livros seus são psicografias? Eu não lembro agora, Jadir. Mas a maioria? Não, a maioria não. A maioria é suorografia, é suado mesmo. Suadografia. Essa é suorografia. Boa. Eu tenho uns 20 psicografados. Essa eu não tinha ouvido ainda. Suadografia é bom. Suorografia. Você para pensar e escreve. Não, e pesquiso, estudo, pesquisa, né? Tal, tem isso, claro. Fazer adaptação de obras, como eu fiz para crianças, né? Entendi. O Nosso Lar eu fiz adaptação para crianças. Escrevi a história clássica que Chico psicografou para as crianças. Paulo Estevam, que é um romance maravilhoso, eu fiz a contação de histórias para adolescentes. Então isso demandou meu estudo sobre o livro e a minha dedicação. Mas se você quiser eu te conto como é que eles me ensinaram. Claro. A discernir. Você deita para dormir de madrugada e de repente você está lá na tua cama e você escuta a gota d'água que pinga lá na cozinha. Você escuta a gota, depois você escuta a segunda gota, a terceira gota e você consegue se isolar, parece que você fica surdo para tudo e só ouve a gota e parece que aquele volume aumenta no teu psiquismo. Assim eu aprendi, eles me ensinaram. Mas isso é um processo de concentração? Um processo de concentração. Então vem a primeira frase. Eu já recebi mensagens na frente de 500 pessoas, 600 pessoas. Nunca tive problema para isso. São anos de treinamento, né? Então vem a primeira frase. Quando vem a primeira frase, eu escrevo. Aí vem a segunda. É como se o gotejamento aumentasse e eu vou escrevendo. Eu não estou preocupado se a primeira frase está conectada com a 10ª frase. Eu simplesmente escrevo. E depois, ao final do processo, a gente avalia para ver a coerência daquilo que está sendo passado. Então, existem pessoas que estão gabaritadas, capacitadas e, acima de tudo, treinadas. Não é uma mediunidade mecânica. A mediunidade de psicografia mecânica, o espírito aciona no cérebro da pessoa a região responsável pelo movimento do braço. Essa é a mediunidade mecânica. Entende? Mas o espírito do médium, o médium encarnado, ele está ali. Pela mente dele também passa aquilo que está indo para as mãos. Então, agora, quando de madrugada eu ouvir meu chuveiro pingando, eu não vou mais apertar o registro. Vou deixar ele pingar. Você pode usar isso como um método de concentração, até para você dormir. Um artifício para você poder entrar nesse processo. Exatamente. Né? Esse pode ser um processo seu, o meu pode ser diferente. Pode ser diferente, mas você se desconecta das gritarias mentais. Essa é a grande dificuldade. E as gritarias mentais gritam alto. As inquietações mentais é que fazem com que a maioria das pessoas, que são médiuns, na verdade, sejam muito improdutivos na prática mediúnica. Legal. Você tem viajado muito, né, Adeilson? Desde que eu te conheço, desde que você participa do Fronteiras, você sempre acabou de chegar de um lugar grave e já vai para outro lugar, né? Agora você chegou de onde e vai para onde? Eu estava em Santa Catarina semana passada. Numa palestra? Fui fazer seminários para a Federação Espírita Catarinense. E na sexta-feira eu viajo para Goiás, para Goiânia, para fazer trabalho na Federação Espírita do Estado de Goiás. Também palestra, congresso? Palestra, não é congresso. Congresso é 7 e 8 de junho, em Vitória do Espírito Santo, é um congresso. Bom, você está o tempo todo viajando praticamente, né, Deus? Isso implica em dedicação e estudo, né, Jadir? Porque as pessoas, elas custeiam a minha ida, a passagem aérea, alimentação, tudo, hotel, hospedagem,
e levam os livros para serem vendidos, tem momentos de autógrafos. É um trabalho que foi construído ao longo dos anos, do tempo, né? Para ganhar credibilidade. Por isso que quando você me convida e eu me dirijo ao teu telespectador, eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito, né? E que você prega, né? E que eu prego. É verdade, é verdade. Não, e o seu trabalho é maravilhoso já de muito tempo, né? Você é uma pessoa consagrada, um soteropolitano. Você saiu de lá quando? Não, eu sou daqui. Ah, você nada. Pensei que você era soteropolitano. Não, eu sou daqui. Eu nasci no Guarujá. Ah, você foi morar na Bahia? Eu morei em Recife. Ah, foi em Recife. 7 anos, eu achei que você tinha morado em Salvador. No começo eu brinquei contigo. Foi, eu entrei na tua brincadeira. Mas eu sou natural do Guarujá, aqui do litoral. E morei 7 anos em Recife. Entendi. Foi nesse momento que teve aquela experiência das crianças que... Não, ou já foi depois? Das crianças que entraram em ansiedade, surto de ansiedade? Foi depois. Foi depois da pandemia. Foi em 2021. Entendi. 2021. A pandemia trouxe muitos problemas? Trouxe muitos problemas emocionais. Nas escolas, quando eu visitava antes da pandemia, eu já pedia para os diretores das escolas e sugeria que se criasse uma escutatória para adolescentes, para que eles pudessem falar das suas angústias. Com a pandemia, a necessidade dos cuidados socioemocionais com a criança e com o adolescente aumentaram. Eu tenho contribuído com aquele psicólogo, que é bem conhecido no Brasil, Rossandro Klinger, que criou a Educa 21. A Educa 21 é uma prestadora de serviços para os cuidados socioemocionais das crianças e dos adolescentes. Então, nós fazemos palestras dentro desse universo do cuidado socioemocional. As crianças precisam de cuidados, os adolescentes, os professores precisam e os pais também precisam. Você dá palestras em escola, em grupos espíritas... Em congressos. Nas escolas eu não trato de religião, evidentemente. Nas escolas eu vou falar do aspecto emocional da criança e do adolescente. Os aspectos relacionais entre pais e filhos, professores e alunos, tudo o que envolve a complexidade dessas relações. Bullying, automutilação, ideação suicida, tudo isso que a gente percebe hoje dentro do ambiente das escolas. Entendi. Vamos voltar ao estado mediúnico. Naqueles de manifestações físicas, você já teve alguma vivência, não? Não, eu nunca tive vivência, né? Eu tenho contato com pessoas assim absolutamente sérias, responsáveis, que passaram por reuniões de materialização. Tem um grupo espírita no Rio de Janeiro, onde eu faço palestras anuais, que é muito conhecido no Brasil, que se chama Frei Luiz. Lá realizam-se reuniões de materialização muito sérias e muito respeitadas. Com ectoplasma? Sim, com ectoplasma, com tudo. Com todos os cuidados necessários. Porque o fenômeno do ectoplasma parece que ele diminuiu muito nos dias de hoje, né? Então, a ectoplasmia é um fenômeno que diminuiu porque poucas são as pessoas que oferecem condições de equilíbrio para participar de uma reunião como essa, médiuns preparados, dirigentes que tenham conhecimento para conduzir uma reunião dessa com responsabilidade. Porque numa circunstância de curiosidade, dependendo de como se promova a reunião, pode acontecer até o desencarne do médium. Entendi. Então isso é perigoso. Há muitos anos atrás, já faz muito tempo, o programa tem 26 anos, esse ano faz 26 anos o Fronteiras da Ciência, mas, sei lá, acho que no 5º, 6º ano do Fronteiras, eu entrevistei um engenheiro da Codesp, inclusive, que ele viu o filho materializado, o filho dele, se não me engano, faleceu de moto no Guarujá, um acidente de moto, e ele viu o filho materializado em ectoplasma, em São Paulo, que ele ficou impressionado. Ele trouxe aqui no programa a foto do filho dele vivo e a foto do filho materializado em ectoplasma, uma coisa que me impressionou e, na época, eu deveria ter guardado isso, porque é fantástico, ele já faleceu, esse engenheiro, e depois ele foi atrás de uma pessoa no Rio de Janeiro também, que fazia ectoplasmia, né? Que ele me deixou impressionado pela semelhança mesmo. Mas eu quero entrar no outro aspecto da materialização, que ainda existe hoje, que é a dona Edelarzil, de Votuporanga. Do algodão? Do algodão, fenômeno do algodão, que é uma coisa inacreditável. Eu fui lá e eu não consigo até hoje entender como consegue materializar do nada, vai saindo ali na tua frente.
Não sei se você sabe alguma coisa sobre ela. Não, eu vi notícias e acompanhei algumas notícias, não presenciei o fenômeno in loco, né? Então, mas se você viu e esteve presente, né? Eu fui para ver o que ela fazia, né? Quando eu fui, eu não acreditava. E eu fui com a permissão de entrar naquele tanque que ela trabalha, tal. Sim, sim. E não tem, é uma peneira na tua frente, algodão, e os objetos vão saindo, objetos muito maior do que o algodão. A peneira é completamente fechada, porque o algodão vai saindo junto. Quando diminui o algodão, você vê que é só a peneira, não tem de onde sair aquilo, não existe de onde sair aquilo. Você fica impressionado com aquilo. Então agora eu vou te perguntar, o que você achou, Jadir? Olha, eu fui acordado até lá, porque é longe, é divisa de São Paulo com Mato Grosso, e voltei sem dormir no ônibus, porque fiquei pensando o tempo todo sobre aquilo. Eu te entendo. Agora tem trazendo dentro desse universo da mediunidade, para que a gente não deixe escapar algo que tem acontecido hoje, que é muito importante também, é a transcomunicação. Instrumental, Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi. E nós temos o nosso companheiro, que é escritor também. O Luiz. Esqueci da transcomunicação, isso é legal. É algo interessante. O Luiz Hu. É o peruano. O peruano, é. O peruano, ele esteve aqui acho, ano passado. Eu lembro. Eu lembro quando ele esteve aqui. Ele esteve comigo. E ele tem feito experiências muito interessantes. Eu fui à casa dele, no Rio de Janeiro, passei um final de semana de palestras lá e fiquei hospedado na casa dele. E vi experiências maravilhosas que ele vem fazendo. Então, a dimensão espiritual, ela vai sinalizando para nós a importância de nós termos vida antes da morte. Isso é muito importante. E o processo dele foi sendo aperfeiçoado em relação até ao da Sônia Rinaldi, porque ele me trouxe aqui imagens incríveis que ele obteve de seres já desencarnados. Ele faz experiências marcantes. Os recursos que ele vem se utilizando são inovadores, né? Para transcomunicação. Legal, bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado, aliás, eu sei que muita gente está pensando agora, pô, traz ele de novo, né? Vamos falar com ele aí. O Luiz Hu, né? Quando ele vier para cá, vamos ver se ele vem no Fronteiras. Eu não sei se você ficou com o contato dele. Não, eu tenho contato. Tem que contato do Luiz Hu. Falar com ele para a hora que ele vier para Santos agendar a vinda aqui. Né? Sem dúvida. Ou a São Paulo mesmo, né? Eu acho que quando ele veio a São Paulo, desceu a serra para gravar comigo e depois voltou. Sim. Se não me engano, foi isso. Mas ele esteve na Baixada fazendo palestras. Teve. Teve aqui? Teve. Tá bom. Melhor ainda, mais fácil ainda. Eu estou praticamente no fim do bloco, do terceiro e último bloco. Adeilson, eu vou deixar mais uma vez o seu contato para os telespectadores. As pessoas podem, através do seu e-mail ou no Instagram, fazer perguntas? Podem. Lá no Instagram vão encontrar o WhatsApp. Lá eu esqueci de te passar, né? Você me pediu o contato, eu esqueci de te passar o WhatsApp. Eu pensei que você não quisesse, foi uma falha minha. Bom, mas no Instagram tem? Tem, no Instagram tem o WhatsApp. Então vamos lá. Olha, o e-mail, deixa eu pegar o óculos aqui, é Adeilson Escritor, tudo junto, né? Lembrando que Adeilson é com N de navio no final, tá? adeilsonescritor@gmail.com. No Instagram, como ele disse, você também vai obter o WhatsApp dele, que é Adeilson Sales Oficial, tá bom? Tudo junto, né? Instagram emenda tudo, né? O Instagram emenda tudo. Então você vai escrever Adeilson Sales, com 2 L's, Sales é com 2 L's, Oficial, tudo junto. E aí você pode acompanhar, né, o Adeilson, suas mensagens diárias. Publicação de livros, palestras. Pode te chamar para palestra também? Pode chamar. Eu sei que a sua agenda é... Não, aqui é mais fácil durante a semana, né? Aqui na Baixada. Perfeito. Do que o final de semana. Perfeito. Deixa eu só dar o tema da semana que vem. Eu não vou conseguir falar o nome do convidado, tá bom? O tema é meditação e Kriya Yoga, né? Meditação e Kriya Yoga, até para a gente ter essa paz interior que é tão necessária, né? Sim. Que você citou aqui. Então, meditação e Kriya Yoga é um assunto que eu gosto muito em particular. Virar um monge, Swami, eu vou falar o nome dele errado, aqui ele vai me corrigir, tá bom? Swami Ishwarananda Giri, tá bom? É difícil falar, né? É muito difícil falar. Mas está feito aí o meu anúncio. Adeilson, obrigado mais uma vez pelo carinho. Adoro entrevistar você, adoro bater papo com você, porque eu aprendo muito. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Eu quero que você aqui, batendo ponto sempre no Fronteiras da Ciência, tá bom? É uma honra para mim. É uma honra para mim também. E você de casa, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Paz no coração e, claro, né, aquela paz, saúde e prosperidade.